Viu? Bom dia, mais um amanhecer, mais um dia de vida. Boa análise, bom serviço a todos. E que Deus esteja do lado sempre de todos nós. Sempre um novo amanhecer. Cada um de nós cumprimos a nossa missão, desde o berçário, né? Desde que nascemos. Bom dia a todos hospitalares, em todos os lares. Eu vou ler o capítulo que Claudinei Francisco me enviou e Ivana Mara. Um bom dia para vocês, viu? Boa sorte e para todos os jovens do futuro. Bons estudos e novos livros, né? Uma nova matemática para servir salarinho para todo mundo, de luxo. Química, sempre manter química, se há multinacionais para nos alimentar sempre. Já amanheceu. Capítulo 11 de São Mateus. Bom dia a toda a família de São Mateus. Boa sorte a todos. Capítulo 11. Vamos ver o que diz São Mateus. Amém. Capítulo 11 de São Mateus. Boa sorte a todos os meus parentes de todo o Brasil e todo o planeta. Que eu acorde ao último para ser sempre fiscal da saúde e ajudante e zelador. Amém a todos. Capítulo 11 diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo deles, começou Jesus a dizer às turbas e a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido. Os que trazem ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta, sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante de tua face envio o meu anjo, e que preparas diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é o maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus pais e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações. Tem ninguém lá não. Cantamos-vos lamentações Tem e ninguém lá não. não chorastes. Não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio? Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores? Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haveram arrependidos, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Batsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do justo. Bom dia a toda a Itália, toda a França, toda a Austrália, toda a indústria do leite, que nos alimente sempre. Amém. Do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatido até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ele permanecido até hoje? Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Um bom dia a todas as famílias mormons e todos os mormons. Amém a todos. Boa sorte. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovi. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Eu li o capítulo 11 de Família São Mateus, Santa Luzia. Bom dia a todo. Circular Santa Luzia é o nosso ônibus de São José do Rio Preto. Todas as famílias Santa Luzia são nossos olhinhos. Mereço um salarinho dos olhinhos.
Amém. A toda Brasília, toda ouvidoria banco. E boa formatura para os jovens do futuro e para mim também. Manter uma família é luxo. É o auge do país. Você ter uma família completa, um pessoal, uma equipe completa. Um bom dia a toda a indústria de aprendizado. Acho que Cristiane merece ter uma indústria de coleiras, indústria de brinquedos e indústria de calçado e bolsa. E é o começo, né? E cursinhos, né? Os aprendizados e funcionáriozinhos dela e ajudantes vão estudar e compreender com coleiras e biólogas, né? Que são as veterinárias. Indústria de calçado e bolsa com as indústrias CIA multinacionais. Indústria de brinquedos recreativo e ter a vida saudável com festividade e educação e luxo e divertidos. Amém a todos meus amores, a todos os jovens do futuro e aprendizado Futura Indústria de Cristiane e Regina e seus ajudantes e também Claudinei Francisco Almeida e Lucinete. Ter indústria é bom, né? Lojistas, costura e postura. Boa sorte a toda costura e postura para todos nós. É um divertimento, né? Tudo que trabalhar é um divertimento que Deus nos dá para passar um dia diferente. Boa sorte a todos. Amém.